Olá, sou o professor Luiz Henrique da Cruz Silvestrini, aqui do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, e venho falar um pouquinho do trabalho intitulado Contribuições de um projeto de extensão para a promoção do pensamento crítico. Bom, embora os formuladores de políticas educacionais considerem o pensamento crítico como um objetivo importante de aprendizado, ainda não está claro para muitos o que significa desenvolver essa habilidade no ambiente escolar. A fim de difundir essas habilidades aos profissionais da educação, o Centro de Pesquisa e Inovação Educacional da OCDE apresentou um conjunto de recursos pedagógicos que exemplificam o que significa ensinar, aprender e progredir no pensamento crítico no ensino fundamental e médio. A partir da abordagem de estruturas básicas sobre um viés essencialmente informal, pudemos estabelecer frentes de investigação vinculadas ao projeto de extensão intitulado Raciocínio Lógico, os Princípios da Argumentação, o Raciolog, realizado junto ao Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Unesp, campus de Bauru. Neste trabalho, apresentamos um relato de experiência a partir dos módulos contemplados no presente projeto Raciolog, em que o objetivo foi promover o interesse por temas relacionados à inteligência artificial a partir das fake news. Especificamente, foi proposto desenvolver a criticidade como medida de combate à desinformação, ao acesso e propagação de notícias falsas nas mídias e redes sociais. Não menos importante a questão urgente acerca da qualificação profissional técnica, o raciocínio lógico é relevante para o entendimento e significado das definições e demonstrações matemáticas. Os rankings internacionais corroboram essa tese, segundo os resultados divulgados pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA. Na edição de 2015, por exemplo, a matemática apresentou a primeira queda do patamar que já era baixo, e constatou que 7 em cada 10 alunos brasileiros com idade entre 15 e 16 anos estão abaixo do nível básico de conhecimento. O destaque negativo apontado desde o PISA de 2012 foi para o raciocínio lógico dos estudantes brasileiros, os quais aparentemente raciocinam de forma linear e incapazes de inferir a partir de abstrações mínimas. O raciocínio lógico é entendido como letramento capaz de promover as habilidades que capacitam a organização e a elucidação das situações cotidianas, preparando os jovens para circunstâncias mais complexas, como o entendimento da linguagem artificial matemática e suas técnicas de demonstrações. Segundo Kaniel Epstein, no trabalho de 2011, o raciocínio lógico, compreendido como a capacidade de um indivíduo reconhecer e formular bons argumentos, promove o pensamento crítico. Isso é uma prática fundamental para o exercício pleno da cidadania. Bom, o presente projeto pressupõe a realização de encontros regulares para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao raciocínio lógico e destinados aos alunos recém-egressos ou que estão cursando o último ano do ensino médio ou técnico. As atividades apresentadas nos encontros do projeto de extensão são elaboradas e ministradas pelos alunos do curso de licenciatura em matemática vinculados ao projeto. E o projeto tem a colaboração de outros cursos também, por exemplo, alunos oriundos do bacharelado em sistemas de informação, de física, entre outros. Bom, nessa apresentação divulgamos algumas possibilidades de intervenção a partir do projeto Raciolog e destacaremos as implicações do pensamento crítico na formação inicial destes futuros professores de matemática para suas práticas pedagógicas. Trata-se, então, de um relato de experiência a partir de um trabalho teórico-prático de caráter quantitativo, e o presente relato reconhece o desenvolvimento do raciocínio lógico como uma ferramenta para a promoção do pensamento crítico no sentido de Kaniel e Epstein. Abordamos, então, em caráter de oficinas para os alunos do ensino médio da rede pública, o tema fake news por meio de materiais visuais, com o objetivo de ajudar os alunos a compreender o que são fake news e seu funcionamento. Ainda, introduzimos quais as maneiras que elas são geralmente propagadas e promovemos o combate ao compartilhamento de notícias falsas. Por exemplo, segundo o Zog, Roy e Aral, no trabalho de 2018. Bom, mostramos a relevância da condicional enquanto conectivo lógico, pois a partir da definição desse operador lógico é que podemos construir os fundamentos das técnicas de demonstrações matemáticas, por exemplo, como trivialidade, vacuidade, recíproca do contrário ou
contrapositiva. Durante o projeto de extensão Raciolog, por exemplo, na edição de 2019, aplicamos aos alunos o teste de Watson, antes e depois dos módulos do raciocínio lógico serem ministrados, a fim de obter dados quantitativos acerca do sucesso nas respostas ao teste. Bom, o teste é caracterizado pelo seguinte problema. Cada um dos cartões abaixo tem uma face um número e na outra uma letra. Alguém afirmou que, se existe uma vogal de um lado, existe um número par do outro lado. E a questão que se coloca é, quais cartões são necessários para eu confirmar se a afirmação é verdadeira, que se existe uma vogal de um lado, então há um número par do outro. Que cartões eu preciso virar? Quais são os necessários? Se é que eu preciso virar algum cartão. E, comparando os resultados, tivemos um aumento significativo de desempenho. Na primeira atividade, ou seja, antes dos módulos do raciocínio lógico, 9% dos alunos acertaram esse teste. Após a aplicação dos módulos no projeto de extensão, uma segunda atividade foi proposta e, nesta atividade, o teste foi acertado por 69% dos alunos. Bom, o teste, voltando aqui na relação às cartas, eu precisaria virar quais cartas, então, nesse teste, né? A segunda carta eu não precisaria por uma questão de vacuidade lógica, porque ele diz que quando tem uma vogal, e ali eu tenho uma constante. Na terceira carta também, eu já verifico a consequência da condicional, portanto, ela é trivialmente satisfeita, ficando, então, a primeira e a última carta para serem investigadas. Bom, a interação resultante das ações extensionistas nas atividades acadêmicas contribuiu, por exemplo, para a formação inicial dos alunos licenciandos, futuros professores de matemática. Nesse projeto Raciolog, promovemos ações articuladas entre ensino e pesquisa para o combate à exclusão racional. Todas essas ações com a participação ativa dos alunos licenciados em matemática, a fim de possibilitar aos jovens egressantes do ensino médio, que é o público externo do projeto, uma formação mais completa para o mercado de trabalho. Desse modo, o raciocínio lógico, entendido como a capacidade do indivíduo ser capaz de reconhecer e formular bons argumentos, promove o pensamento crítico. Aplicamos testes de lógicas em momentos distintos dos encontros para que pudéssemos ter indicativos quantitativos do progresso de aspectos de raciocínio lógico dos participantes, bem como desenvolver argumentação e o uso do pensamento crítico para diminuir, por exemplo, a propagação de fake news, mas o problema em tela foi o teste de Watson. Bom, aqui estamos algumas referências, né, sobre o texto Pensamento Crítico, do Walter e o Richard Epstein, sobre psicologia cognitiva, sobre o teste das cartas. Enfim, pessoal, espero aqui ter contribuído, né, para a nossa promoção do projeto de extensão e ao nosso evento aí. Um abraço, até mais.